Convido os irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Os irmãos que puderem, vamos ficar de pé para a leitura da Palavra de Deus. Mateus 14, 22 a 33. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, a versão é de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 até 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Oremos. Agora, ó Pai, que a Tua Palavra está aberta diante de nós, pedimos-te humildemente que abras também o nosso coração e a nossa mente e que nos fales pelo Teu Espírito, pois só Tu sabes quais são as necessidades de cada um daqueles que trouxeste hoje aqui à Tua casa de oração. Se os trouxeste cá, é por algum motivo, tens um desígnio para cada um, cumpre, pois, esse desígnio, que a Tua Palavra não volte para trás, vazia para Ti, mas possa produzir fruto para a vida eterna. É o que pedimos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Este texto que acabámos de ler tem várias e profundas lições práticas para a nossa vida como cristãos, como discípulos de Cristo. Dizemos que somos discípulos de Cristo, isso deve ter algum significado prático no nosso dia a dia. Não é apenas vir à igreja, não é apenas estarmos em comunhão uns com os outros no dia do Senhor, mas durante todos os dias da nossa vida, no emprego, em casa, onde quer que estejamos, devemos ser testemunhas de Jesus Cristo. Isso implica viver em conformidade com a vontade do Senhor. E assim, neste texto, temos várias lições práticas sobre esse tema, viver de uma forma que agrade ao Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Primeiramente, temos a lição dada pelo nosso Mestre, por excelência, o Divino Mestre. Jesus, muitas vezes, ao longo do seu ministério, em certos momentos do seu ministério, retirou-se para um lugar à parte, a fim de estar a sós com o Pai, a sós com Deus. Esta é uma lição muito importante para nós. Temos muitos conflitos na vida, muitas situações difíceis na vida. É fundamental, mas, meus irmãos, é fundamental que nós possamos todos os dias ter momentos de comunhão íntima e profunda com o nosso Deus. Lendo a sua palavra,
porque lendo a sua palavra, Deus fala-nos através da sua palavra, e orando, portanto, falando com Ele. Ou seja, este diálogo, Deus fala-nos através da sua palavra e nós falamos com Ele através da oração. Mas é necessário que todos os dias nós possamos reservar uns momentos, uns minutos, enfim, ou mais tempo, se puderem, para estarmos a sós com o nosso Pai, a sós com Deus. É o exemplo do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus nos deu esse exemplo, obviamente, Ele como homem, embora sendo perfeitamente Deus, Ele como homem sentiu a necessidade de estar a sós com o Pai, de estar em comunhão com o Pai. Então, muito mais nós devemos sentir essa necessidade de estarmos em comunhão com o nosso Deus. Porque é nesta comunhão com Deus, privada, a sós, que nos vem a força que nós precisamos. Que vem precisamente a força para vivermos. A força espiritual de que nós carecemos. O discernimento para tomar as decisões certas nos momentos certos. É preciso discernimento, sensatez, para agirmos no momento certo e na altura certa. Portanto, é Deus, e só Deus, o Senhor de toda a sabedoria, que nos pode dar esta sabedoria, fornecer esta sabedoria, mas para isso é necessário estarmos em comunhão com Ele. Quando o Senhor Jesus nos exorta, e o apóstolo Paulo nos exorta a orar sem cessar, obviamente não é uma atitude ritual. Seria impossível, numa atitude ritual, estarmos sempre a orar. Mas orar significa estar em comunhão com Deus. E ao momento de estar em comunhão com Deus, isso deve ser uma constante na nossa vida. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, devemos estar em comunhão com o nosso Deus. Num espírito de louvor, num espírito de adoração e num espírito também de recepção daquilo que Deus tem para nos dizer, enfim, a forma como Ele nos orienta e nos quer orientar. Então, irmãos, esta é a primeira grande lição para a nossa vida como cristãos, como discípulos de Cristo. Reservemos todos os dias momentos em que estejamos à parte, a sós com Deus, para ouvirmos a sua voz, lendo a sua palavra, e para falarmos com Ele, através da oração. E vamos ver como o Senhor nos vai encher de força, encher de vida espiritual, e não há nada mais importante, poderes ter a certeza, para a nossa vivência neste mundo, do que a força espiritual que nos vem do nosso Deus. Sem ela nunca poderemos vencer, seremos sempre derrotados. Mas se Deus está connosco, quem será contra nós? E é necessário que tenhamos esta convicção de que Deus está connosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos, Ele está connosco para nos dar a vitória. Mesmo que passemos por momentos difíceis, momentos aparentemente de derrota, mas o Senhor nos levantará e o Senhor nos dará a vitória. Mas para isso é preciso estarmos cheios dEle, cheios do Espírito Santo, cheios desta comunhão com Ele. E isto implica uma vivência e uma comunhão com Ele que têm de ser contínuas. Não pode ser esporádico. Nós não podemos ter comunhão com Deus de uma forma esporádica, só ao domingo ou de uma forma muito esporádica. Não. Continuamente em comunhão com Ele. Então, irmãos, esta é a primeira lição. Depois temos várias outras lições muito importantes. Chama a atenção dos irmãos para o início da leitura de hoje. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. Reparem, eu saliento esta realidade porque é muito importante, pelo que vem a seguir. E então os discípulos foram para o barco e começaram a sua navegação. Jesus estava ainda, quando começou a noite, chama à tarde, mas é já mais a noite, Jesus ainda estava no monte a orar. E eles já estavam no meio do mar. E diz o texto que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, claro que quando nós agimos e vivemos de uma forma contrária à vontade de Deus, sim, quando nós desobedecemos a Deus e fazemos aquilo que não lhe agrada e que Ele condena na sua palavra, é natural que soframos as consequências. É natural que passemos por situações difíceis, consequência do nosso pecado. Aquilo que o homem semear, isso também se fará.
Por consequência, se nós vivemos em rebelião contra Deus, de uma forma que é contrária à vontade de Deus, vamos sofrer as consequências. E não nos podemos queixar senão de nós mesmos. De que se queixa o homem mortal, queixa cada um do seu pecado. Mas quando estamos a fazer a vontade de Deus, quando estamos a viver em obediência à vontade de Deus e fazendo aquilo que Deus nos manda fazer, e surgem as tribulações, surgem as tempestades, surgem os ventos contrários na nossa vida. Isso por vezes faz com que muitos fiquem, digamos, perplexos. Mas afinal, não estou a compreender nada, eu estou a fazer aquilo que Deus me mandou fazer, estou a obedecer a Deus, estou a viver de uma forma em que procuro agradar a Deus e apesar disso estou nesta situação. Apesar disto acontece-me o que está a acontecer. Os ventos são contrários, há tempestades na nossa vida. É bom que estejamos preparados para isso. Porquê? Porque em todos esses momentos Deus tem um propósito para nós. As coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem segundo a determinação de Deus. Portanto, todas as coisas contribuem para o nosso bem. E todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque todas as coisas vêm das mãos de Deus. Estão controladas por Deus, mesmo quando o inimigo age. O inimigo não pode fazer coisa alguma sem o consentimento de Deus. Lembre-se do caso de Jó. É paradigmático. O caso de Jó é paradigmático. Satanás não podia fazer coisa alguma sem a permissão de Deus. Portanto, tudo quanto acontece na nossa vida, mesmo vindo das mãos de Satanás, Deus está por detrás, é o soberano, Ele é o único Senhor. Por isso podemos confiar nele. O que seria de nós se não tivéssemos esta certeza, esta convicção? O diabo está-me a fazer isto, o diabo está-me a fazer aquilo. Então e depois? Qual é o problema? Deus está por cima, Ele sabe o que está a fazer. Muitas vezes o diabo é até instrumento. Parece incrível, mas é uma verdade. O instrumento de Deus para realizar os seus propósitos. Quantas vezes Deus não castigou o seu povo? Quantas vezes Deus não castigou o seu povo? Como estamos a ver em Abacuque, por exemplo. Quantas vezes Deus não castigou o seu povo através de povos pagãos, povos ímpios? Portanto, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Sobre os seus próprios inimigos e sobre Satanás. Por isso é que podemos confiar nele em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Se alguma coisa está a acontecer, das duas uma, ou fomos nós que desobedecemos a Deus e estamos a sofrer as consequências da desobediência, ou então estamos a obedecer a Deus. Deus tem um propósito, e é sempre um propósito bom para nós. Todas as coisas contribuem para esse bem, esse propósito que Deus tem para nós. E por isso nós podemos confiar nele e em todas as coisas darmos graças em tudo, louvarmos o Senhor em todas as coisas. Então nós vemos, a primeira grande lição é que mesmo quando estamos a obedecer a Deus, a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, podemos e temos muitas vezes que enfrentar ventos contrários, ondas muito violentas, tempestade na nossa vida, situações adversas e difíceis. Mas, louvado seja o Senhor, vejam como é bom passarmos por esses momentos. O que é que acontece com os discípulos? O barco estava no mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas, outro pormenor importante, à quarta vigília da noite é a última vigília, já de madrugada, entre as 3 e as 6 da manhã. Portanto, a quarta vigília seria entre as 3 e as 6 da manhã. Ou seja, já de madrugada, já quase quando se aproximava o dia. Isto significa que durante toda a noite, os discípulos tiveram de enfrentar aquela tempestade. Durante toda a noite tiveram de enfrentar aqueles ventos contrários. É importante. Por vezes temos o desejo de sermos libertados imediatamente da situação em que estamos. Mas Deus tem os seus timings. Deus tem os seus tempos. Portanto, Ele sabe quando é que deve agir e como é que deve agir para nos libertar da situação em que estamos. E só Ele sabe como é que nos deve libertar e quando é que nos deve libertar. Quando chegou, há um momento de provação. E essa provação tem um alvo. Só quando esse alvo, no propósito de Deus, nós não o sabemos muitas vezes, só quando esse alvo é atingido, é que cessa a provação. Enquanto essa provação não nos levar ao alvo que Deus quer, a provação continua. E por vezes temos de passar por bastante tempo de provação antes de atingir o alvo que Deus quer.
Mas é tão maravilhoso o alvo que Deus quer. É sempre tão maravilhoso. Porque reparem, o alvo que Deus quer não é apenas temporal, é eterno. Isto é muito importante quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Não está a pensar apenas na peregrinação terrena, está a pensar na eternidade. E isso é fundamental. Nós, como cristãos, como crentes, como discípulos de Cristo, temos de ter como alvo a eternidade, não apenas este tempo. Muitas vezes nós vivemos aqui como se estivéssemos aqui para sempre, como se aqui fosse a eternidade. Mas não. Tudo passa, tudo é efêmero, tudo é transitório. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E as promessas de Deus permanecem para sempre. As promessas de Deus têm como alvo a eternidade. Aquilo que vai para além desta peregrinação terrena. Que seria de nós se a nossa esperança estivesse apenas neste mundo? Como diz Paulo, se esperássemos em Cristo só nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Reparem, o Paulo diz, se esperássemos em Cristo só nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porquê? Porque nesta vida passamos por tribulações, como já dissemos, mesmo quando seguimos a Cristo e obedecemos a Cristo, passamos por situações adversas. Mas o alvo é a eternidade, a glória eterna. Sermos feitos conformes à imagem de Cristo. Tal qual Ele é, assim nós o veremos, seremos semelhantes a Ele. E concretizas assim o propósito da criação. Finalmente, a imagem de Deus se revela em nós, na eternidade, perfeitamente revelada. Porquê? Porque seremos semelhantes a Cristo, que é a imagem do próprio Deus. Então, irmãos, nós vemos que uma noite inteira os discípulos tiveram que lutar contra os ventos contrários, contra estas ondas alterosas. Mas não devemos fazer especulações. É aquilo que a Bíblia diz, Mas eu imagino, se estivesse no lugar dos discípulos, mas o nosso mestre diz-nos para fazermos esta viagem, para passarmos para a outra banda, para fazermos esta viagem, e agora abandonou-nos, e agora estamos aqui no meio desta tempestade, e à noite a tempestade é sempre pior do que durante o dia, claro. Estamos aqui no meio desta tempestade, podemos de um momento para o outro afundar-nos. Então, mas afinal não compreendo nada. Porque é que isto está a acontecer? Estamos apenas a fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Mas à quarta vigília da noite, reparem bem, Jesus dirigiu-se para eles, caminhando, reparem bem, caminhando por cima do mar. Irmãos, louvado seja o nosso Deus, está sempre acima das situações, por mais adversas que sejam. O mar enfurecido, o mar tempestuoso, que estava a afligir os discípulos, Jesus estava calcando aos pés o mar. Ou seja, não tenham medo, não tenham receio. Eu calco aos pés os vossos problemas, por maiores que sejam. Não há problema, por maior que seja, não há situação, por mais adversa que seja, que eu não esteja acima e não caminho por cima delas. Irmãos, é muito importante, quando estivermos em momentos de aflição, o nosso Deus está por cima. Ele caminha sobre as águas, por mais alterosas que estejam, por mais violentas que sejam as ondas e os ventos, o nosso Deus caminha por cima das águas. Cristo é Senhor. E quando nós confiamos em Cristo, nós temos a certeza de que Ele nos dará a vitória, porque Ele está acima de todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam. Por isso, no meio das maiores tempestades, lembremos, o Senhor caminha sobre as águas, o Senhor caminha sobre as ondas, caminha sobre as tempestades. Podemos confiar nele. Os discípulos, claro, ficaram apavorados, não esperavam aquela visão. Imaginem, estamos ainda de madrugada, ainda é noite. Portanto, é muito difícil ver à noite. Não havia eletricidade, obviamente, estamos no mar. Mas é um fantasma. Eles não veem uma figura. Imaginem só, veem uma figura a andar sobre as águas. Isto é um fantasma. E agora reparem o que é que Jesus diz. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Maravilhosas palavras do Senhor.
Porque estáis desanimados, com medo, tendo bom ânimo, sou eu. Se sou eu, não temais. Se Deus está connosco, por que é que devemos de temer? Sim, quando Cristo é o nosso capitão, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, não há ondas, por mais alterosas que sejam, que possam fazer naufragar o nosso navio. O nosso navio nunca poderá naufragar porque Cristo é o nosso capitão. E Ele nos conduz ao porto desejado. Portanto, com Cristo no leme, nós seremos sempre vencedores. Nunca há problemas. Não temais. Nós tememos porquê? Porque somos, como iremos ver com Pedro, porque somos homens e mulheres de pouca fé. E já vamos ver uma coisa muito interessante também, neste pormenor. Pedro dá-nos também uma lição muito importante. Pedro e o Senhor Jesus dão-nos uma lição muito importante. Reparem, Pedro, como sempre, a personalidade de Pedro, o entusiasta, o homem dinâmico, o homem de ação. É um dinâmico, um homem de ação. Por isso é que o Senhor disse, apascenta as minhas ovelhas. Portanto, ele era um homem dinâmico, de ação. Então Pedro, quando Jesus diz, não temais, sou eu. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Notei um aspecto muito importante. Pedro não sai imediatamente do barco quando sabe que é Jesus que vem caminhando sobre as águas. Pedro não sai imediatamente do barco e vai ao encontro de Jesus. Não, ele é suficientemente sensato para saber que não podia andar sobre as águas. Uma coisa é Jesus andar sobre as águas, porque é Jesus. Outra coisa era ele andar sobre as águas. Portanto, ele tem a sensatez de não sair do barco, a menos que Jesus ordene para ele sair. Esta é a verdadeira fé. E agora eu vou salientar este aspecto para os irmãos depois poderem raciocinar no final, de uma forma mais clara. Pedro mostra uma grande fé na palavra de Jesus, no poder de Jesus. Sim, uma grande fé em Jesus e na sua palavra. Ele sabe que não pode andar sobre as águas. Não pode andar sobre as águas. Então, o vento estava forte, as ondas estavam agitadas, claro, nem pensar nisso. Mas, manda-me ir ter contigo. A tua palavra é suficientemente poderosa para que eu possa andar sobre as águas. Sim, se tu me mandares, eu posso sair do barco e andar sobre as águas, porque a tua palavra é poderosa. Portanto, Pedro crê firmemente no poder da palavra de Jesus. Crê firmemente no poder da palavra de Jesus. E Jesus diz, vem. E agora reparem, muito importante. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Notai bem a fé de Pedro. Firmado na palavra de Jesus, no poder de Jesus, ele desceu do barco, o lugar de segurança humana, desceu do lugar, portanto, desprendeu-se de tudo aquilo que era segurança humana para se entregar totalmente no poder da palavra de Jesus e andar sobre as águas. E enquanto ouvia a palavra de Jesus, enquanto a palavra de Jesus ecoava nos seus ouvidos, enquanto ele caminhava firmado na palavra de Jesus, ele caminhou sobre as águas. Porquê? Porque estava firmado na palavra de Jesus e olhando para Jesus. Reparem que ele ia ao encontro de Jesus, portanto, estava olhando para Jesus. E porque estava firmado na palavra de Jesus e olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. É que Pedro andou sobre as águas. Até ao momento, e aqui é um momento crucial também para nós, outra grande lição para nós. Até ao momento em que ele começou a dar ouvidos ao vento forte, às circunstâncias à sua volta, à tempestade, ao mar agitado, ao vento forte, e lentamente deixou de ouvir a voz de Jesus, a palavra de Jesus, deixou de olhar para Jesus para começar a ver à sua volta. Isto não pode ser. E o vento forte. Imaginem só, é bom às vezes a gente meter-se na pele dos outros,
para depois poder avaliar melhor. Imaginem só o vento forte, as águas muito, muito violentas, e ele caminhar sobre as águas, mas começou a ter medo. Deixou de confiar em Jesus, deixou de olhar para Jesus, provavelmente, começou a olhar para o vento, a olhar para as ondas, a olhar para o mar, a olhar para as circunstâncias à sua volta. Irmãos, o problema é esse. Nós, quando encetamos a nossa vivência cristã, é olhando para Jesus e firmado na palavra de Jesus. E temos de prosseguir até ao fim. Temos que perseverar até ao fim, firmados na palavra de Jesus e olhando para Jesus. Esta é algo que é fundamental. Nós não podemos esporadicamente olhar para Jesus e firmarmos na palavra de Jesus. Este firmar na palavra de Jesus e este olhar para Jesus tem que ser uma constante, mais uma vez, uma constante na nossa vida. Não basta apenas sair do barco e começar a andar. É necessário chegarmos até Jesus. É necessário chegarmos até ao alvo proposto por Jesus. E enquanto não chegarmos ao alvo posto por Jesus, nós temos que permanecer firmes, convictos. Foi Jesus que mandou, é a palavra de Jesus, então nós podemos todas as coisas. Porquê? Porque é a palavra de Jesus que tem todo o poder. E olhando para Jesus e firmados na palavra de Jesus, podemos todas as coisas. Mas quando começamos a olhar à nossa volta, os problemas da nossa vida, as circunstâncias adversas, os ventos fortes, as águas turbulentas, então, irmãos, cuidado. Então, deixamos de ouvir a palavra de Jesus, deixamos de nos firmar na palavra de Jesus e começamos a ver as circunstâncias à nossa volta. Esse é o drama de Pedro e é o drama de todos nós, muitas vezes. Irmãos, voltamos a repetir, sejam quais forem as circunstâncias adversas, por mais alterosas que sejam as águas, os ventos fortes, nosso Deus está por cima, Cristo caminha por cima das águas. Se Ele nos disse, vem, nós vamos. E enquanto estivermos firmados na palavra de Jesus e olhando para Jesus, nós caminharemos sobre as águas. Não importa se são muito, muito fortes os ventos ou não, se as situações são difíceis ou não são, Ele está por cima. Não temais, não temais, é a ordem de Jesus. Não devemos temer coisa alguma. Mas Pedro, como acontece connosco, começou a dar mais crédito à situação em que estava, portanto, ao lugar em que estava e à situação em que estava, e começou a afundar-se. E então, reparem, a última grande lição dada, ou uma das últimas grandes lições dadas neste texto. E Jesus ele começou a afundar-se, o medo leva-nos a afundar-nos, e Jesus e gritou, quando isso aconteceu, só uma possibilidade, é: Senhor, salva-me. Afinal, eu sou um miserável pecador. Sou um miserável, não posso nada. Penso que posso todas as coisas, mas não posso. Só Tu me podes dar essa força. Salva-me, Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a mão. E agora vem, por isso é que eu chamei a atenção dos irmãos para a grande fé de Pedro. Porque é preciso uma grande fé para sair do barco e caminhar sobre as águas naquele momento. Eu lembro sempre de uma história verídica, que havia, portanto, um pastor que tinha um neto que gostava muito de brincar com ele, o neto gostava muito de se meter com ele, e sabia que o avô tinha uma grande consideração por Pedro. E uma vez que o avô estava a enaltecer precisamente a fé de Pedro, o neto, para brincar, disse: que grande fé! Mal andou uns passos, pum, afundou-se logo. E o avô virou-se para ele e disse: pois é, olha, mas com a tua fé, nem sequer saías do barco. Pois é, com a tua fé, nem sequer saías do barco. Mas é isso, irmãos, para sair do barco é preciso muita fé. E ele não saiu do barco de qualquer maneira, de uma forma leviana, insensata. Saiu do barco só depois de ouvir a ordem de Jesus: vem. Ou seja, é firmado apenas na palavra de Jesus e olhando para Jesus, visto que é o seu encontro, que Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Então, porquê é que Jesus agora diz, quando ele se afunda e o segura: homem de pouca fé, homem de pouca fé? Continuamos a insistir que foi preciso uma grande fé para sair do barco.
Mas porquê é que Jesus chama homem de pouca fé? É que, irmãos, esta é a lição mais tremenda que nós encontramos neste texto, creio eu. Reparem, a verdadeira fé e a grande fé implica perseverança. E perseverança até ao fim. A fé só é grande quando é vivida de fé em fé. De fé em fé. É assim que o justo viverá, de fé em fé. Ou seja, a fé não é algo que se exerça momentaneamente, esporadicamente. Enfim, esse é um problema muitas vezes das pessoas que procuram assentar a sua fé em experiências pessoais. E depois, quando a fé se baseia em experiências pessoais, é uma fé emotiva, uma fé temporária. Hoje aconteceu isto, eu creio, porque me aconteceu isto, mas depois, a fé não se alicerça em experiências, em momentos da nossa vida, momentos, enfim, em que estamos por cima, e há outros momentos que estamos por baixo, mas há momentos que estamos por cima. A fé não se circunscreve aos momentos que estamos por cima, mas sim a uma perseverança contínua, de fé em fé, até alcançarmos a glória eterna. Irmãos, por isso é que Jesus diz, homem de pouca fé, apesar de ele ter a fé suficiente para sair do barco e andar sobre as águas. Mas para ter fé, grande fé, é necessário que essa fé persevere até ao fim. Só aquele que perseverar até ao fim é que será salvo. E claro, bastou uma palavra de Jesus quando chegou ao barco para tudo acalmar, fazer-se grande bonança. És verdadeiramente o Filho de Deus. Sim, o nosso Senhor Jesus Cristo tem poder sobre as águas, poder sobre os ventos, poder sobre todas as coisas, porque é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por isso basta uma palavra sua, e a criação, que é a obra sua, está sujeita. E assim aconteceu. És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém.